A ata da reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, esse lugar que eu expliquei para vocês, né, que se reúne a cada 45 dias para discutir ali o que deve ser feito, divulgada nessa terça-feira 23, então revelou detalhes do raciocínio por trás do corte de 0,25 ponto percentual na Selic. Esse corte é incomum, porque, como eu disse para vocês, o mercado inteiro esperava pelo menos a manutenção da taxa, se não uma alta, né? Por quê? Porque os sinais da inflação vieram maiores. E por que vieram maiores? Aqui é a hora que a gente tem um problema. Vieram maiores por conta do conflito do Irã com os Estados Unidos ali, que acabou bloqueando o Estreito de Hormuz, aquela situação toda. Isso aumentou o preço do petróleo. A gente sabe que o Brasil é um país totalmente dependente de rodovias. Então esse foi o principal impacto, porque como o Brasil depende de rodovias, o preço do combustível aumenta. Quando o preço do combustível aumenta, a gente tem um aumento de absolutamente tudo no país, principalmente alimentos ali. Analistas de grandes bancos e gestoras já têm a conclusão. O Banco Central fez uma escolha deliberada de proteger a atividade econômica no curto prazo, ao custo de deixar a inflação convergir para a meta com mais atraso. No entanto, as razões para tomar essa decisão ainda não estão bem definidas. Então, o que está dizendo aqui? Olha, o Banco Central, né, ele tomou uma decisão muito mais focada em olhar para a atividade econômica do que em seguir a cartilha. A cartilha diria o seguinte: olha, se a inflação está aumentando, dá-lhe taxa de juros. Eu tenho alguns apontamentos com relação a isso aqui, porque naturalmente, a visão do mercado é sempre essa. A visão do mercado é que a inflação ela precisa ser contida com a taxa de juros independente do que aconteça, mas existem outras pessoas que poderiam dizer aqui, não é minha opinião pessoal, mas existem outras pessoas que poderiam dizer aqui o seguinte: olha só, tudo bem, mas a inflação do Brasil ela não é uma inflação de demanda, ela não vai reagir a isso. A gente está dando um choque na oferta, tem uma dificuldade, né, nesse choque de oferta que aumentar a taxa de juros não vai mudar em nada essa inflação. Você não vai conseguir congelar essa atividade, né? Então, se a gente aumentar a taxa de juros, a única coisa que a gente vai fazer seria sangrar mais ainda as empresas que já estão entrando em recuperação judicial por conta dessa taxa de juros alta. Elas não estão conseguindo mais pagar essa taxa de juros e, portanto, não vai ter efeito nenhum na inflação. A gente já percebeu que, independente de quanto aumente agora, não está segurando a inflação e, para além disso, ainda pode comprometer a produtividade, a produção que a gente tem. Se diminui a oferta de produtos no mercado, pode ser que a inflação aumente ainda mais, né? Ou que o Brasil pode entrar num cenário pior ainda, que seria um cenário de estagflação, que é quando a gente tem uma inflação alta e uma economia estagnada. Então, é isso aqui. Mas aí o Goldman Sachs vem aqui e avalia que no dilema de curto prazo entre controle de preços e o nível de atividade, o Copom está se inclinando mais na direção de proteger a atividade do que uma estratégia mais assertiva focada em inflação. A grande questão é que a gente já está com o maior juro real do planeta Terra, maior do que a própria Rússia, né? Então, a opinião do mercado de que, devemos ainda subir mais a taxa de juros, ela pode encontrar essa dificuldade na vida real. Será que subir mais a taxa de juros, botar em 20, vai resolver? Né? É complicado. Aí pro Itaú BBA, a alta passa um sinal claro de que qualquer espaço que ainda exista para flexibilização está se esgotando rapidamente. O Itaú está pressionando aqui, né? No entanto, a ata do Copom não trouxe o esclarecimento esperado sobre o deslocamento do horizonte relevante e manteve a tônica de uma comunicação confusa. A Nathalie Vital falou, a economista-chefe da Sul América Investimentos. A ata reforça a percepção de uma comunicação confusa por parte do comitê, com sinais mistos sobre a atividade, inflação e condução da política monetária. Reforça também o Gabriel Pestana, economista sênior da Genial Investimentos. Raul, todo mundo vai falar igual? O Roberto Dumas, estrategista-chefe do GCB, concorda. O Banco Central apresenta muito mais argumentos que justificariam uma manutenção ou até uma postura mais dura sobre os juros do que elementos que sustentem a continuidade de cortes. Se a gente analisa mesmo a ata do Copom, a gente pode dar uma olhada nela agorinha, né, que é esse documento onde o Galípolo se explica, de fato, ele sinaliza que ele conhece os problemas. Ele sinaliza, olha, tô vendo, né, isso aqui, só que aí no final a decisão é diferente daquela que o mercado esperava. Eu acredito que isso aqui é muito mais uma coisa pro mercado, olha, eu não sou louco, né, mas o mercado não enxergou assim, mas eu acredito que é muito mais uma coisa, olha, eu não sou doido, eu tô vendo os problemas que a gente tem aqui, mesmo assim, acho que é mais importante proteger a atividade econômica. E